Fala pessoal, beleza? Ítalo Santos aqui, bem-vindos ao primeiro episódio desse projeto Vida Memorável, ao primeiro episódio desse podcast. Seja muito bem-vindo. Aqui a gente vai tratar sobre resenhas de livro, principalmente sobre insights, sobre aprendizagens, lições que a gente pode tirar de livros de desenvolvimento pessoal. O primeiro livro que eu trago aqui é o livro Agilidade Emocional, da autora Susan David. Para fins de contextualização, Susan, ela é doutora em psicologia, professora universitária, palestrante e escritora. Ela nasceu na África do Sul, mas desde 2006 ela continuou seus estudos nos Estados Unidos, onde trabalha atualmente. Bom, feita essa pequena contextualização, todo livro que eu leio, eu gosto de imaginar que ele foi escrito para responder uma certa inquietação que estava ali assombrando a cabeça do autor. E a pergunta que, na minha opinião, estava assombrando a cabeça da Susan, que fez com que ela escrevesse esse livro, é: quando de fato fomos ensinados sobre gestão emocional? O que, por sinal, para mim é uma pergunta bem pertinente e bem atual. E nesse momento eu até te convido a refletir. Para pensar, desde criança a gente é ensinado sobre um conjunto de fatores. A gente é letrado sobre nossa língua materna, a gente aprende cores, números, a identificar o nome de placas e tudo mais. A gente aprende um conjunto de comportamentos de como se portar socialmente, só que em nenhum momento específico do nosso desenvolvimento a gente aprende propriamente sobre melhor gerir as nossas emoções. É claro que isso depende muito da sua criação com seus pais, do ambiente que você teve acesso, dos materiais e tudo mais. Só que essa falta de momento oportuno para ensinar sobre gestão emocional faz com que a gente tenha desníveis muito grandes na sociedade. Então, diante dessa problemática, a autora ela vai escrever esse livro. Esse livro ele é dividido em 11 capítulos e ele vai explorar a necessidade de buscar desenvolver habilidades emocionais para lidar satisfatoriamente com os desafios da vida. E um grande aspecto que eu observo que a autora ela vai tecer ao longo dos vários capítulos do livro é que a gente pode buscar desenvolver mais intencionalidade. A gente, diferente talvez de uma máquina, em que você aperta sempre o botão e você sempre vai esperar o mesmo resultado, nós, seres humanos, podemos racionalizar, abstrair e atribuir significados aos nossos comportamentos. E nem sempre que você está ansioso, você precisa reagir da mesma forma. Nem sempre que você tem raiva, você precisa reagir da mesma forma, dando vazão a uma série de comportamentos, às vezes compulsivos, comportamentos de vícios, de adicção, disfuncionais, comportamentos que não são aceitáveis. A gente pode trazer mais intencionalidade, primeiramente, desenvolvendo mais autoconsciência sobre suas emoções, os impactos que as suas emoções têm em você e como você pode melhor agir de acordo com os seus valores. A autora, portanto, ela vai argumentar que a agilidade emocional ela se contrapõe ao conceito de rigidez emocional. Ou seja, a agilidade emocional é uma forma muito mais flexível, muito mais dinâmica de interpretar e gerir suas emoções, fazendo com que você tenha um repertório muito grande de maneiras de gerir as suas emoções de forma efetiva. Então, fazendo um pequeno apanhado da ideia do livro, a agilidade emocional se trata justamente de adotar um modo flexível com seus pensamentos, ciente das suas emoções e coerente com seus valores. A agilidade emocional não se trata, portanto, de ter uma positividade tóxica, até porque você não nega as emoções negativas nem sua importância. As emoções, é claro, a autora argumenta, ela tem uma função muito importante na nossa vida. Inclusive as emoções ditas negativas. Elas evoluíram junto com a espécie humana ao longo de milhares e milhares de anos de desenvolvimento e elas continuam com a gente porque elas nos aportam importantes aprendizagens que a gente precisa estar de olho e tirar esses sinais dela. Dando início ao modo como a autora ela vai melhor desenvolver a sua teoria, a sua visão de inteligência emocional, e ela vai te questionar quais histórias você está se contando. Nesse momento você pode ficar com dúvida, mas reflita um pouco. Se eu te perguntar quem é você, a sua resposta vai ser baseada em experiências passadas que estão ali concatenadas, que tem uma espécie de coerência entre elas, e que serviram para construir em você uma história de quem você é. Você constrói histórias sobre outra pessoa, você constrói histórias sobre a vida, sobre como a vida é justa ou não é. Nós construímos histórias a todo momento e, principalmente, atribuímos significados de modo a organizar nossa vivência de modo coerente. Isso, por si só, não é algo necessariamente bom
ou ruim. O problema, ele vai surgir quando a gente aceita essas narrativas como verdades inquestionáveis. Infelizmente, nós seres humanos damos muitas vezes vozes a um conjunto de pensamentos autocríticos do tipo: eu não sou bom bastante, eu não nasci para isso, eu nunca faço algo certo. Muitas vezes, portanto, construímos uma série de pensamentos duros e autocríticos sobre nós mesmos e que não necessariamente conversam com a realidade. Nós não somos os nossos pensamentos, nós somos as pessoas por trás dos pensamentos. Isso, pelo menos para mim, faz muito sentido porque me ajuda a distanciar das emoções. E o fato é que, uma vez que nós construímos essas armadilhas em nossos pensamentos, nós precisamos ter um repertório muito grande de ferramentas e estratégias para identificar e ajustar esses pensamentos para que a gente continue vivendo uma vida coerente com comportamentos funcionais. A autora ela vai argumentar aqui que para sair dessas armadilhas que muitas vezes criamos, nós seres humanos adotamos essencialmente 3 tipos de respostas. A primeira possibilidade de resposta é a repressão, ou seja, você vai jogar para debaixo do tapete aquela emoção indesejável que você está sentindo. Então, vamos imaginar episódios aí de um término de relacionamento, de você foi demitido do seu emprego, qualquer contexto que gere em você uma emoção indesejável. O fato é que não pensar sobre a fonte da emoção negativa, por si só, não desativa a armadilha. Se alguém fala para você, não pensa naquela pessoa, não pensa em determinada situação, você, nessa situação, nesse contexto, você não consegue deixar de pensar naquilo. Então a gente vê como reprimir as emoções por si só não é algo efetivo. Uma outra possível resposta é a ruminação, o que gera uma angústia crescente. A ruminação ela até tem uma vantagem em relação à repressão, que você começa a, de fato, a lidar com a emoção. Só que você lida com a emoção com um instrumental teórico, um instrumental de ferramentas não efetivo, e aí você esquece aquilo, depois você retoma, e às vezes você está andando de bicicleta ou tomando banho e você tem um flash daquele pensamento ruim que você quer evitar, e aí você processa aquilo te faz sentir mal, revive emoções que você não gostaria de reviver, e aí você tenta esquecer e no dia seguinte aquilo se repete e vira um círculo vicioso que você não consegue sair. Mas a gente vê como ruminar por si só também não resolve as emoções. Uma terceira possível resposta é o olhar de frente, segundo a autora. Esse olhar de frente é aquela pessoa que tem, sim, um comportamento emocionalmente ágil. Ou seja, você nutre autocompaixão, você dá sentido para a sua dor e você evita comparações com outras pessoas que estão passando por problemas parecidos e resolveram em tempo muito menor do que o seu. Ou seja, você olha para aquela emoção que você está sentindo, mas você não nega os aspectos negativos e indesejáveis que você está sentindo. Isso, portanto, é ser emocionalmente ágil. A autora argumenta, então, que, para sair da armadilha, você precisa ter um repertório de ferramentas de como lidar com as emoções. Uma coisa muito básica que muitas vezes esquecemos é que você precisa dar nome para suas emoções, o que você está sentindo. Muitas vezes a gente é tão mal treinado em gerir nossas emoções que a gente não sabe nem mesmo a diferença, talvez, entre raiva e tristeza, entre medo e ansiedade, entre culpa e a vergonha, ou entre um conjunto de outras emoções que você possa estar sentindo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ter um repertório de palavras grande para definir suas emoções. O que você de fato está sentindo, certo? Amplie o seu vocabulário emocional, talvez vendo vídeos que tratam sobre o assunto, lendo mais sobre o assunto, conhecendo mais sobre o assunto, estudando mais sobre o assunto. Uma vez ampliando seu vocabulário, é preciso fazer o seguinte questionamento: qual a função dessa emoção? E aqui surge a retomada com gancho daquilo que a gente estava comentando anteriormente. Toda emoção, mesmo que negativa, entre aspas, ela tem uma função em nosso aparato fisiológico. O medo, por exemplo, ela é muito desejável. Muitas vezes a pessoa pode falar, poxa, eu não queria ter medo. Claro que você quer ter medo. O medo nos evita de fazer muitas coisas que possam colocar em risco a nossa vida, ou colocar em risco coisas que nós valoramos. Você pode falar, poxa, eu não queria ter ansiedade. Eu não queria ter ansiedade antes de falar em público. Poxa, mas a ansiedade é um sinal de que você está prestes a fazer algo importante. E isso é importante.
Uma pessoa sem ansiedade, ela não vai se preparar. Uma pessoa sem ansiedade antes de fazer uma prova, ela não vai dar o devido valor para aquela prova e não vai se preparar com a mesma intensidade. Exemplo, se você sente culpa sobre um determinado comportamento que você fez, pode ser que talvez você não deu a devida prioridade para aquela situação. Então, a partir do momento que a gente começa a ler os sinais do que cada emoção nos traz, a gente consegue então perceber os ganchos que possam estar incentivando certas armadilhas emocionais. E uma vez, portanto, identificado e dado nome, etiquetado a sua emoção, e uma vez também compreendido a função que aquela emoção quer trazer dentro de você, qual a vazão que ela quer te dar, é preciso adotar, portanto, um conjunto de estratégias para afastar-se de si. E aí você pode ficar confuso, mas é justamente aquilo que a gente estava comentando. Afastar de si é compreender que há um espaço muito grande entre o gatilho, entre o estímulo e a resposta. Não necessariamente todas as vezes que você sente ansiedade, você precisa reagir do mesmo jeito. Afastar de si é desenvolver essa metavisão, é enxergar-se de longe, enxergar-se em perspectiva. E a partir daí, perceber como você não é a emoção, você é a pessoa por trás sentindo a emoção. E nesse momento, você consegue escapar com muito mais eficiência das armadilhas que o seu pensamento constrói para você. Você pode ficar bem curioso se questionando, poxa, afinal, que ferramentas são essas? O fato é que nada muito elaborado, simplesmente maneiras diferentes de observar-se durante aquele momento que você está experienciando a emoção. Então observe, a autora coloca aqui, escrever. Poxa, mas escrever é algo tão básico e simples? Realmente, mas escrever ajuda você a racionalizar o processo e te permite enxergar o problema de forma mais isenta e menos autocentrada. Escreve o que você está sentindo, a emoção que você está experienciando, a raiva, o desejo, ou a culpa que você está sentindo. Por experiência própria, antes mesmo de saber que escrever era tão terapêutico, eu já escrevia em alguns momentos da minha vida em que eu estava um pouco mais para baixo, e eu vi que realmente escrever ele tem um papel libertador, um papel de gerar cartaz e de fazer com que você consiga dar vazão a talvez um certo sentimento ali represado e colocar na escrita. E quando eu leio aquilo que eu escrevi há 10 anos atrás, literalmente parece outra pessoa e eu consigo me ver de uma perspectiva totalmente distante de mim, o que é muito interessante. Você pode, além disso, exercitar a mudança de perspectiva, se enxergar em terceira pessoa, até mesmo usar a linguagem para se enxergar em terceira pessoa, falando de si na terceira pessoa. Pode parecer realmente bobo, simples, ineficiente, mas existem pesquisas nesse tema falando de como você dirigir-se a você em terceira pessoa faz com que você tenha um distanciamento, inclusive afetivo, em relação àquilo que você está experienciando. E já para caminhar para o encerramento desse podcast, esse primeiro podcast, eu gostaria aqui de abrir aspas para uma citação do livro da autora. Abre aspas. Pensamentos e emoções contêm informações, não instruções sobre como devemos proceder. Fecha aspas. Então, para arrematar, para a autora, agilidade emocional significa ter uma grande quantidade de pensamentos ou emoções preocupantes e ainda assim conseguir agir de uma forma que favoreça a maneira como você mais deseja viver, ou seja, coerente com seus valores. E aqui, você pode perceber que em vários momentos, quando eu vou definir a agilidade emocional, muitas vezes eu faço referência à palavra valores. Valores, 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 valores. Mas que cargas d'água significa valores de acordo com a autora? A autora ela não vai fugir do que a gente já entende por senso comum. Valores é o conjunto de ações, experiências, contextos que você valora, que são essenciais e importantes para você. O fato, infelizmente, é que muitas vezes nós agimos sem pensar em obediência a decisões que não foram tomadas por nós. Para analisar, muitas vezes você já nasceu num contexto, numa sociedade, numa família que espera que você seja médico, que você espera que você seja advogado, que você tenha um ensino superior, que depois faça um mestrado, mas em nenhum momento, muitas vezes, é questionado de você qual é o seu valor, o que você espera de si, quais são o conjunto de habilidades e paixões que você nutre sobre si mesmo. Às vezes você é um ótimo comunicador, um ótimo contador de histórias, ou talvez tem uma habilidade incrível para uma determinada área da música,
mas você está sendo forçado àquilo que você não tomou a decisão. A agilidade emocional, portanto, é ter coerência com aquilo que você valora. E quando a gente está coerente com aquilo que nós valoramos, a gente tem muito mais prazer em seguir a nossa identidade. Poderia até desenvolver um pouco mais esse raciocínio que a autora vai explorar, mas para o primeiro episódio desse podcast, eu quero encerrar por aqui. Quero agradecer você pela sua atenção. Quero também te questionar o que você achou desse primeiro episódio, se ele foi interessante, enriquecedor para a sua experiência, para que a gente possa trazer insights e sacadas para a vida pessoal mesmo. Se você gostou desse episódio, eu vou deixar um pequeno esquema de slides que eu montei para fazer essa explanação. Caso você tenha interesse, eu vou estar disponibilizando esse slide no meu Telegram. E é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, se você gostou desse episódio, já indica para aquele seu amigo que também curte esse tipo de assunto, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, ou talvez para aquele seu amigo que você acha que precisa ouvir esse assunto sobre inteligência emocional. Particularmente, eu acho que todos nós precisamos, o que é bom, né? E é isso. Espero você no próximo episódio para tratar de mais um livro de desenvolvimento pessoal. Muito obrigado e até as próximas. Tchau, tchau.